A lei do mínimo esforço. Boa tarde, vamos continuar nossa leitura do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Um guia prático para a realização dos seus sonhos. Esse livro é baseado em Criando Prosperidade, tá, gente? A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço. Vou repetir. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Lao Tzu. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Tem um mantra que fala, gente, tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Perceba o que eu estou lendo. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Outra coisa, a água, ela vai percorrendo, né, o seu trajeto. Muitas vezes tem muitas pedras no seu caminho e ela não quebra as pedras nem rola as pedras. Ela contorna as pedras, ou seja, é o mínimo esforço. Ela contorna as pedras. Se você observar a natureza, verá que ela despende um mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, elas apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a sua natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteantemente e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem nenhum esforço. No Veda, conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge o estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço, o que é comumente chamado de milagre. É, na verdade, uma expressão do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem nenhum esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva, é holística, é alimentadora. E se você está em uma harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu,
pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é dispendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia, perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo da energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando os seus atos são movidos pelo amor, não há perda de energia, ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energias. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, você pode criar riquezas em quantidade. Mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme nenhum desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castaneda: muito de nossa energia é usado para sustentar nossa empáfia. Se conseguirmos perder um pouco dessa empáfia, duas coisas extraordinárias aconteceriam. Liberaríamos essa energia para tentar preservar a nossa noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos. 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra este momento. Isso significa aceitar total e completamente este momento, aceitar as coisas como elas são e não como gostaria que fossem. Isto é importante entender. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento
tende a aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo o que considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou coisa alguma pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema, como se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação ou numa coisa melhor. Quando você faz isso, as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretar a realidade por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, com um atormentador, com um conselheiro, com um amigo ou um inimigo, todos eles são a mesma coisa. Deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na sua vida em determinados momentos são exatamente o que você precisa naquele momento. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Este significado oculto está a serviço de sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade, o que significa assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito. Abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do seu tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçadas. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. E toda vez que encontrar resistência, se tentar forçar a situação, a resistência só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco, que tomba na tempestade. Vai preferir com certeza ser flexível como o bambu, que se curva sobre a tempestade e sobrevive. Desista de ser uma vez por todas, de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você resiste, evita o surgimento de discussões. Se agir desta forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente,
que é uma dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. É por isso que esse momento chama-se presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do espírito em todas as coisas vivas e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre, livre. Alegre e livre, você sentirá seu coração sem menor sombra de dúvida que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar. Simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos da sua vida. Assuma o compromisso de sentir o caminho, de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a nenhum deles, seus sonhos e seus desejos fluirão com os desejos da natureza. Então você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Você pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço. Aplicando a lei do mínimo esforço, você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Primeiro, praticar a aceitação, dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fato como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que elas ocorrerem, e não como eu gostaria que fossem. 2. Aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro como assumir a responsabilidade e não culpar alguém ou alguma coisa pela sua situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade, que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. Assentar sua percepção hoje na indefensibilidade. Desistir da necessidade de se defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros e aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a nenhum deles.
tem uma ferramenta, né, que se chama de barra de Axis, que fala, universo, interessante ponto de vista. Porque assim, você é uma forma de você aceitar, né? É uma ferramenta de mínimo esforço também, né? Interessante ponto de vista, universo. Muito obrigada, gente. Até mais, fica com Deus e até a próxima.